Hoje nós vamos ao nosso tema, é o verdadeiro jejum. Vamos ver o que a Bíblia fala, né, sobre isso. E hoje nosso irmão Lucas ele vai apresentar a mensagem de hoje e que possamos ter uma ótima reflexão, né? Amém. Eu apareci aqui só para me apresentar. Queridos irmãos, eu sou o irmão Lucas, aqui do Nova Ipixuna, do Pará. E hoje a gente está na missão aí de passar essa palestra aí espiritual. Creio que será de muita valia para o nosso entendimento e para os tempos que nós estamos vivendo. Queridos irmãos, antes de nós adiantarmos aqui, eu gostaria de nós fazermos uma oração, pedindo direção ao Espírito para que nós possamos fazer conforme o querer de Deus. Fechamos nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em família, aonde vamos estudar a tua palavra e entender mais sobre a reforma de saúde. Continue conosco, nos ajudando, nos dando o privilégio e a oportunidade de sempre estarmos perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje nós vamos estudar sobre o verdadeiro jejum. O que é jejum? Alguém gostaria de responder? Alguém gostaria de contribuir? Assim que é. Ficar sem comer? No literal seria isso, né? Ficar sem comer. Tá? Traz esse tema importante, se o irmão Hernandes puder passar para nós. Hoje nós vamos trazer um aprofundamento sobre esse tema e a importância, né, de nós falarmos dele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Vocês estão com a Bíblia de vocês? A Bíblia, ela é o nosso guia. Mateus 4, verso 1 ao 4. Telão aí, quem quiser acompanhar. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito no deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegado-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. No verso 4, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse tema é muito importante e relevante para nós entendermos acerca do jejum. Entendemos que Cristo, no deserto da tentação, ele foi tentado no terreno do apetite onde o mesmo Adão cairá. Hoje nós vamos entender que Cristo venceu. O irmão Hernandes pode passar para nós a citação do Espírito de Profecia, nos declara o seguinte: Para Cristo, como para o santo Pá no Éden, foi o apetite o terreno da primeira grande tentação. Exatamente onde começará a ruína, deveria começar a obra de nossa redenção. Como pela condescendência com o apetite cairá Adão, assim pela negação do mesmo devia Cristo vencer. Conselho sobre o regime alimentar traz essa citação poderosíssima que nos ensina da seguinte maneira, que Adão, né, ali mais Eva, caiu no terreno do apetite, e agora Cristo, no mesmo terreno, no mesmo ambiente, na mesma tentação, Cristo veio a vencer. E isso para nós é muito, muito importante. E a próxima citação, irmão Hernandes, se quiser passar para nós, diz o seguinte: Quando Jesus chegou ao deserto, estava rodeado da glória do Pai. Olha, importante isso. Cristo estava rodeado da glória do Pai. Absorto em comunhão e com Deus e foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se e ele foi deixado a lutar com a tentação. Ela o apertava a todo instante. Sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias, jejuou e orou. Fraco e emagrecido pela fome, lento e
extenuado pela angústia mental, e a sua figura mais do que a dos outros, filhos dos homens. Era então a oportunidade de Satanás julgou agora vencer a Cristo. Essa citação ela é muito interessante, ela nos ensina o seguinte, que Cristo ele é levado ao deserto, aonde ele sofre essa tentação, aonde é colocado, exposto em sua presença, o terreno do apetite, onde ele teria que negar o apetite. Cristo estava em condições desfavoráveis, assim como Adão. Adão estava numa condição amplamente onde ele poderia, né, ali negar. Agora Cristo estava na condição totalmente diferente. Cristo ali tinha assumido a natureza pecaminosa, né, com a natureza caída. Nesse sentido, ele sofreu mais do que Adão, para ali vencer realmente a tentação. Satanás julgou vencê-lo, mas foi ao contrário. Cristo mostrou que tinha domínio, né, espiritual ao ponto de vencer aquela tentação. A citação seguinte, o irmão Hernandes pode passar. Cristo se submeteu à prova na questão do apetite e por quase 6 semanas resistiu à tentação em favor do homem. Este longo jejum no deserto destinava-se uma lição ao homem caído. Através de todos os tempos, Cristo não foi vencido pelas fortes tentações do inimigo. E isto é uma animação para toda alma que luta contra a tentação. Cristo tornou possível a qualquer membro da família humana resistir à tentação. Todos que querem viver vida piedosa podem vencer, como Cristo venceu, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Aquele longo jejum do Salvador fortaleceu para resistir. Deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer justamente onde começou a ruína, naquele apetite. Essa citação também ela nos enche de alegria, nos enche também de esperança, que Cristo venceu e nos deu poder para vencer. Então, aquele argumento que nós ouvimos muito, né, no nosso meio adventista é: eu não consigo deixar de comer aquilo, a comer aquilo que faz mal, de abandonar aquilo que está nos destruindo. Segundo esses argumentos, tira o mérito de Cristo, né, que ele sofreu ali, venceu ali e deu poder para nós vencermos. Então, essa parte final, deu ele prova ao homem de que começaria a obra de vencer justamente onde começou a ruína na questão do apetite. Então, dando ali a entender que nós como seres humanos também podemos vencer no mesmo lugar. A citação seguinte, irmão, né, a gente pode passar, diz assim: quando Cristo se via mais tensamente assaltado pela tentação, não comia nada, confiava-se em Deus. Mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai, saía vencedor. Os que professam a verdade para estes últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, deve imitar o grande modelo em oração. Olha, essa citação também ela ensina o seguinte: de quanto mais Satanás tentava Cristo, mais ele confiava em Deus. Às vezes e eu acredito que seja a maior dificuldade do cristão, confiar em Deus. Surge no nosso meio argumentos como: se eu deixar de comer isso, posso ver que vai acontecer o quê? Uma desnutrição, outra vez pode argumentar que vai nos fazer mal para a nossa saúde, abandonar certos alimentos, quando na verdade nós estamos esquecendo dos remédios naturais de Deus, que diz o quê? Confiança em Deus, eis o grande remédio. Temos que confiar em Deus ao tomarmos nossas decisões, e essas decisões, elas têm que dar pautada naquilo que Deus escolheu para nós. Por mais que eu diga que eu tenho o costume de comer tal coisa, por mais que eu diga que eu fui ensinado, educado, isso não tem valia, porque o que deve permanecer é aquilo que Deus nos orientou, é aquilo que Deus fez para nós. Ele conhece a criatura, ele conhece, o Criador sabe o que nós precisamos para nós vivermos bem
e saudáveis. Próximo slide. O Redentor do mundo sabia que a condescendência com o apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptíveis de maneira que não se discerniria as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutanaria e que isto perverteria as faculdades morais. Se a condescendência com o apetite era tão forte sobre a raça humana que, para derribar-lhe o poder, foi exigido o divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu? A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Essa citação, Conselho sobre Regime Alimentar, lá na página 186, ela é muito clara em dizer que o apetite debilita os nossos órgãos, né, perceptível, ou seja, ela está diretamente ligada à nossa mente, a alimentação está ligada à nossa mente. Uma vez que nós estamos nos alimentando mal, consequentemente, a nossa mente também está ruim. Ruim para quê? Para discernir as coisas sagradas e eternas. É por isso que a igreja hoje sofre com a falta da reverência, com a falta da santificação, com a falta do amor, com a falta da consideração da presença de Cristo no santuário, né, que é a igreja de Deus, assim podemos dizer. Por quê? Porque a mente já não consegue discernir as coisas sagradas das coisas profanas. Então, a maioria faz do culto de Deus uma brincadeira. Por quê? Porque não consegue mais entender a importância de certas coisas. Isso perverteria as faculdades morais, né? O apetite perverteria as faculdades morais, ou seja, derrubaria a moral. É o que tem acontecido no nosso meio. Infelizmente, a igreja, né, ela rejeita a mensagem, boa parte dela. Infelizmente, nós temos poucas pessoas aí que se decidiram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E, infelizmente, isso nós temos tido resultado negativo na igreja. A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo jejuou para vencer a tentação ali. E aí muitas das vezes nós, né, infelizmente, a adventista aprendeu a comer demais. Não sei se vocês têm essa noção. Todo programa da igreja adventista tem que ter comida. Se não tiver comida, não é programa da igreja. Infelizmente, nós não proclamamos a igreja mais para fazer um jejum. Nós não chamamos a igreja mais para nós fazer um jejum o dia todo, mas nós chamamos a igreja para ter ali o que comer. Se não tiver comida, às vezes perde o brilho. Está errado, irmãos. Precisamos, para vencer o pecado, precisamos jejuar. Para vencer as tentações, precisamos jejuar. Interessantemente, a próxima citação ela vai dizer o seguinte: pode passar, irmão Hernandes, por favor? Há nas escrituras algumas coisas difíceis de entender. E o que, segundo diz Pedro, os indoutos e inconstantes torcem para sua própria perdição. Não podemos explicar nesta vida o sentido de toda a passagem da Escritura. Não há, porém, pontos vitais da verdade prática que fiquem envoltos em mistério. Ao chegar na providência de Deus, o tempo de um mundo ser provado quanto à verdade para aquele tempo, mentes serão despertadas pelo Espírito para pesquisar as Escrituras, mesmo com jejum e oração, até que se descubra elo após elo, e antes seja ligado em perfeita cadeia. Interessante. Eu vou ter essa citação aqui nesse slide. Eu quero tirar uma seguinte lição. Às vezes, quase sempre, meus irmãos, negligenciamos esta obra de santificação conhecida como jejum. A obra do jejum e oração, ela vai descandear alguns pontos das escrituras. Talvez nós não entendemos certo ponto. E é pelo jejum e oração que nós vamos conseguir entender, ponto por ponto. Nada ficar obscurecido, nada ficar em escuridão, nada vai ficar que nós vamos dizer, eu não entendi isso. Tudo será revelado conforme a nossa busca, conforme nosso esforço para entendermos
Melhor. Irmãos, quem quiser comentar, irmãos, eu tô falando muito aqui, mas quem quiser comentar pode até citar alguma coisa aí sobre o tema. O irmão Hernande pode falar, a irmã Zilmar aí pode estar contribuindo. Ninguém? Então vamos continuar. As escrituras eram abertas com a intuição de reverência. Muitas vezes jejuávamos a fim de que estivéssemos mais habilitados a compreender a verdade. Então, o que vai nos levar a compreender a verdade não é comer demais. Não é todos os momentos dos nossos programas comer, mas sim jejuar. Mas sim jejuar, que vai nos levar a compreender a verdade, diz aí o Espírito de profecia. Próximo slide, irmão. Para certas ocasiões, o jejum e oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são um meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas orações porque humilhamos nossa alma perante Deus. Olha, interessante. O jejum é um meio de purificar o coração. Vendo que é importante nós jejuarmos, vendo que é importante nós não negligenciarmos essa obra, seja, né, eu considero um jejum de 24 horas, jejum aceitável, mas jejum em 10 horas, jejum em 5, mas jejum, irmãos, porque é importante. Próximo slide, ele vai dizer o seguinte: sempre que seja necessário para o progresso da causa da verdade e para a glória de Deus, que se tenha que defronta um oponente, com cuidadosamente e com humildade, deve os defensores da verdade entrar na luta com esquadreação do coração, confissão de pecado e fervorosa oração, muitas vezes jejuando por algum tempo, deve suplicar a Deus que os ajude especialmente e conceda a sua salvadora e preciosa mensagem, uma vitória gloriosa, a fim de que o erro apareça e a sua verdadeira deformidade dos defensores seja completamente desbaratados. Irmãos, mais uma citação que nos diz que nós precisamos jejuar. Se a igreja de Deus ela jejuasse, se a igreja de Deus ela tivesse tempo de jejum, a igreja já tinha avançado muito, muito na verdade. A luz ela é progressiva. Se não me engano, Provérbios 4:18. É como a luz que vai o quê? Que vai brilhando, brilhando até esse dia perfeito. Se nós estivéssemos jejuando e orando, irmãos, já teríamos avançado para outro ponto, já teríamos chegado a outro ponto da verdade. O problema é que muitas das vezes estamos negligenciando esta missão, esta obra, aí não conseguimos prosperar. Queremos bem-vindo no tá nos escutando? Ah, eu tô ouvindo aqui, pode continuar aí. Bom, beleza, vamos continuar. Proximidade, irmão Hernandes. O verdadeiro jejum, olha só o que diz aqui, medicina e salvação, lá na página 28. Diz assim, ó, o verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, ó, a todos, não é apenas a um, é a todos, é a abstinência de qualquer espécie de estimulante de alimento, e é o uso apropriado de alimentos saudáveis e simples, que Deus proveu em abundância. Os homens precisam pensar menos no que comer em matéria de alimento temporal e muito mais em relação aos alimentos. Ela é muito forte. Ele está dizendo aqui que nós não devemos preocupar com comer, mas devemos preocupar em nos cuidar. Qual é o verdadeiro significado do Espírito de profecia? É a alimento de qualquer espécie de estimulante. O uso apropriado do alimento que proveu Deus em abundância. Isso aqui é para nós refletirmos. Será que nós estamos jejuando verdadeiramente? Ela não diz aqui para nós pararmos de comer.
ela diz aqui para nós nos abster, ou seja, deixar, abandonar tudo aquilo que faz mal e será um jejum verdadeiro. Isso para mim é impressionante. A verdade do Senhor Jesus para nós nesse tempo do fim é abandonar tudo aquilo que é estimulante, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que é de alimento ruim, porque Deus proveu alimento saudável para nós. Próxima citação, irmão Hernandes, para nós adiantarmos. Diz ainda a palavra do Senhor, conselho sobre regime alimentar. Agora é daqui por diante até o fim do tempo. Deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais desperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Deve pôr de parte dia de jejum e oração. Pode não ser requerida e completa abstinência de alimento, mas deve comer moderadamente de alimento mais simples. Olha uma coisa interessante, irmãos. Quando nós falamos de vegetarianismo, quando nós falamos de uma dieta saudável, as pessoas acham que é um prato rico, sabe? Aquele prato bonito, e não é. A comida simples, meu irmão. Comida simples é o que faz o ideal de Deus. É o prato mais simples que vai ser aceito por Deus. Aí diz a palavra: agora daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso. E o que a reforma de saúde tem a ver com essa parte importantíssima da nossa vida? Sermos fervorosos. Nós citamos no começo que uma comida ruim, que nos faz mal, ela interfere na nossa mente. Consequentemente, se interfere na nossa mente, ela vai interferir no nosso caráter, na nossa transformação de caráter. Então, a reforma de saúde tem sido pregada pelo mundo, que é para nós termos saúde. E tudo bem, nós temos saúde porque vivemos a reforma de saúde. Porém, a reforma de saúde, ela é, na verdade, o preparo de Deus para receber a chuva serôdia. E se nós não estivermos preparados para receber a chuva serôdia, consequentemente, meus irmãos, nós não vamos estar preparados para passar o tempo de angústia, do qual é prometido para nós aí, a angústia de Jacó, onde nós vamos ter que estar à vista de um Deus santo, sem pecado. Nós conhecemos a mensagem. Vamos adiantar mais um pouco aí no nosso slide, meu irmão. Todo jejuar no mundo não substituirá a simples confiança na palavra de Deus. Pedi, diz ele, e recebereis, e não sou chamado a jejuar 40 dias. O Senhor suportou esse jejum por vós no deserto da tentação. Não haveria virtude em semelhante jejum. Há, porém, virtude no sangue de Cristo. Então, nós não somos chamados hoje para jejuar 40 dias, assim como Cristo fez. Algumas pessoas têm a mentalidade, né, que o jejum é isso aí, 40 dias, mas não. Cristo já fez isso por nós. Temos que agora confiar nas promessas do Senhor. O espírito do verdadeiro jejum é oração. É o espírito que rende a Deus mente, coração e vontade. O poder da vontade, queridos, tem que estar cativada a Cristo. Se nós não entendemos isso, nós vamos dar desculpa para não adiantar nas reformas. Nós vamos dar desculpa para não vencer, aonde Cristo venceu. O próximo slide ele diz o seguinte, pode passar, irmão Hernandes, nós. Pode passar. A intemperança no comer, olha esse texto, irmãos. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. É o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições, a fim de que sobrecarregados órgãos digestivos tenha desejo de descansar. Nós, irmãos, infelizmente, não entendemos o que é intemperança. Nós não entendemos. Intemperança, irmãos, é falta de domínio. É falta de domínio. E domínio é um fruto do Espírito. Consequentemente, se eu não tenho domínio, significa que eu não estou recebendo o fruto do Espírito. E nós precisamos do fruto do Espírito, porque nós vencemos. Então, um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Aí algumas pessoas, assim como eu, o irmão Hernandes e outros, né, trabalham aí apenas usando o cérebro e não força bruta, não trabalhamos, por exemplo, na agricultura, as frutas é essencial para a nossa alimentação. Muitas vezes, em um breve período de inteira abstinência de comida,
seguindo de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. O regime de abstinência por 1 ou 2 meses havia de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. A vereda de quê? Da abnegação. Eu sempre falo aqui em casa, minha esposa, que renúncia é quando eu digo que eu quero comer algo e não como. Isso é renúncia. Quando eu digo que eu quero vestir algo e não visto aquilo. Quando eu digo que eu quero ir para tal lugar e resolvo não ir. Isso é renúncia. Eu tô renunciando àquilo que eu quero. Se nós não entendermos o que é abnegação, se nós não entendermos o que é um regime de abstinência, é viver uma vida da qual eu vivo no propósito de Deus e não no meu propósito meramente, dizer que eu sou cristão e não escuto a vontade de Deus e não obedeço à vontade de Deus, isso é incoerência para a nossa fé. Se os irmãos quiserem comentar, pode falar, irmãos. Não deixa eu falar só. Diz aí o Espírito de Profecia, havia de convencer muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Se nós ensinarmos, irmãos, a nossa família, os nossos irmãos, que o caminho para a saúde é nos abster de certos alimentos, isso parece até uma loucura dizer, no nosso meio hoje em dia, as pessoas desconhecem os remédios de Deus, as pessoas desconhecem o alimento que Deus proveu para o homem. Se nós falarmos isso no nosso meio e as pessoas acatassem, menos doença teria no mundo, menos sofrimento teria no mundo. Mas muitas das vezes, nós somos daquele grupo que rejeita o que Deus revelou para nós. Irmãos, vocês gostariam de falar alguma coisa? O irmão Gerivan, a irmã Poliana. Então vamos seguir aí, irmão Hernandes, vamos passar. Vamos descender em comer com demasiada frequência, olha, a quantidade demasiado grande sobrecarrega os órgãos digestivos, produz um estado febril do organismo, o sangue torna-se impuro, então ocorrem doenças de várias espécies. Olha só o que esse texto nos traz. Comer com quê? Com frequência, demasiada frequência. Quantas refeições nós temos que fazer por dia, irmão? Né? O Espírito de Profecia diz que para nós comer 2 refeições. A terceira refeição é para aqueles que não conseguem, ou seja, para aqueles que têm algum tipo de fraqueza. Nós deveríamos comer com menos frequência, irmãos. Devemos comer com mais qualidade e não com frequência. Não comer 5, 6 horas por dia. Né? Tem gente que come aí 6 horas sem parar, irmãos. Isso é estranho às vezes, né? Os sofredores, nestes casos, podem fazer por si mesmos o que os outros não podem eles fazer também. Deve começar por aliviar a natureza da carga que lhes impuseram. Deve remover a causa. Importante. Jejum por breve tempo, dando ao estômago oportunidade para descansar. Reduzir o estado febril do organismo por cuidadosa, inteligente aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar o organismo de impureza. Então nós temos que nos atentarmos que Deus já nos providenciou os seus remédios, né? Infelizmente, nós vamos no médico, todo mundo aqui já participou disso. Pode falar, irmão Renan. E aqui fala, né, que o jejum ele é importante para livrar o organismo de quê? Impurezas, né? E hoje já é constatado, né, que quando a pessoa ela faz jejum, existe ali células, né, que são anticancerígenas, elas começam ali a trabalhar no organismo e a limpar essas células cancerígenas que causam mal ao nosso corpo. Então o jejum já é comprovado cientificamente, né, que o jejum ele é propriamente para fazer uma limpeza no nosso organismo, né, dando tempo para que o estômago possa ali ter ali um processo para que ele possa se recuperar, né, das atividades dele. Então isso aí que a irmã White falou, né, em Conselho sobre Regime Alimentar já é comprovado cientificamente. Amém por isso, né? Deus seja louvado, porque eu tenho visto muitas coisas que a irmã White tinha falado, a irmã White tem falado nos seus escritos, que está sendo provado hoje pela ciência. Então, não somos mais enganados, né? Nós conhecemos a luz que Deus nos deu e temos que viver ela. O próximo slide,
irmão Hernandes, vai falar o seguinte, passar. Tão verdadeiramente, irmãos, é pecado violar as leis de nosso ser, como é quebrar os 10 mandamentos. Em outro caso, a transgressão das leis de Deus, os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico, estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Irmãos, é sério isso. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, não cuidarmos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, diz o Espírito de profecia, que é tão verdadeiramente pecado como quebrar os 10 mandamentos. E a pergunta é, será que nós estamos quebrando as leis do nosso ser, a lei do Senhor? Próximo slide, irmão Hernandes, vai dizer o seguinte, pode passar para nós. A transgressão da lei física é transgressão da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor do nosso ser. Criou a estrutura humana. E o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos, as práticas entinentes à sua saúde, é vida física peca contra Deus. Irmãos, é outro texto muito sério. Deus é o nosso Criador. Eu gosto de imaginar, a pessoa que criou a Honda, a Pop 100, por exemplo, ele sabe quantos quilômetros aquela moto roda, que óleo deve usar, que tipo de gasolina deve usar. Ele sabe todas as coisas daquela moto, porque ele é o criador dela. Cristo também sabe todas as coisas de nós, porque ele é o nosso Criador, ele providenciou tudo, ele sabe o que nós precisamos. Então, é até um desafio para nós do grupo Mensagem de Saúde, é viver o propósito de Deus. Não é procurar o nosso propósito, é viver o que ele tem para nós. Vamos passar aí, irmão Renan, para nós vermos o que diz ainda mais de profecia sobre esse assunto. 1 Coríntios 6, 19 e 20, vocês conhecem esse texto, um texto muito conhecido. Ele diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que está em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Portanto, glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. E o texto seguinte diz: se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo. Este templo sois vós. Então o texto diz o seguinte: que Cristo ele quer habitar em nós, melhor dizendo, que nós somos o templo do Espírito. Mais interessante, eu quero fazer uma pergunta para nós refletirmos. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito? Se nós estamos destruindo, Paulo vai citar. E se algum homem corromper o templo do Espírito ou destruir, Deus vai o destruir. Então é muito sério essa questão da reforma de saúde da nossa igreja, irmão, e deve ser considerada. Próximo slide, irmão Hernandes, vai dizer o seguinte, pode passar para nós. Uma vez que as leis da natureza são leis de Deus, é claro dever nosso dar a essas leis a mais cuidadosa atenção. Devemos estudar seus reclamos em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Ah, não, irmão. A ignorância dessas coisas é pecado. Eu não sabia que tomar refrigerante era errado. Mas você pesquisou o que tem no refrigerante? Eu não sabia que comer carne fazia mal. Você pesquisou o que tinha na carne? Então, a ignorância aí, ela se torna pecado. Está sendo uma ignorância voluntária, porque nós temos luz. A luz se acumulou a nós. O povo do fim é o povo que tem mais luz. Não é Abraão que teve mais luz, é o povo do fim. O povo do fim tem mais luz. O terrível pecado é o abuso da saúde que Deus deu. Tais abuso debilita a nossa vida, tornando-nos perdedores, mesmo que ganhamos por esse meio qualquer soma de educação. Então, terrível pecado é abusar da nossa saúde, porque Deus nos deu. Na verdade, tem um texto, eu não separei ele aqui, mas ele diz o seguinte, que quando nós não cuidamos da nossa saúde, irmãos, nós estamos roubando a Deus. Eu acredito que os irmãos conhecem esse texto. É um texto muito forte. Próximo slide, ele vai dizer o seguinte, se os irmãos quiserem falar, há entre os adventistas do sétimo dia, pessoas que não darão ouvido à luz a eles, dada relativamente a essa questão, misericórdia, que não seja nenhum de nós. Fase da carne parte do seu regime dietético.
sobrevivendo doença, enfermos sofrendo em resultado de sua própria direção errônea. Pede oração dos filhos de Deus. Mas como pode o Senhor operar em seu favor quando eles não estão dispostos a fazer a vontade? Quando se recusa a dar ouvido às suas instruções no que concerne à reforma de saúde? Irmãos, eu tenho um entendimento desse texto muito forte. Eu vou dizer para vocês e talvez os irmãos até podem concordar ou discordar. É normal. Dentro de uma conversa, nós temos pontos de vista diferentes. Mas eu entendo o seguinte desse texto. Ele começa a falar assim, aí no meio nosso, adventista, tem gente que não vai ouvir a luz em relação à reforma de saúde. Ok, ele tem o direito de ele rejeitar, dele ouvir, dele seguir. Mas aí diz o Espírito de Profecia, faz da carne a parte do seu regime. Então ele diz assim, eu não posso abandonar a carne, não sei nem como um vegetariano vive sem carne. Ele usa essas expressões. Só que ele atrai a doença para ele. O verbo vai dizer, a doença não vem sem causa. E aí, quando ele recebe a doença, os enfermos e sofrendo, o resultado da sua própria direção errônea, eles começam a orar a Deus, pedindo cura. E diz o Espírito de Profecia, mas como pode o Senhor operar em seu favor quando ele não quer fazer a vontade de Deus? Então eu entendo aqui que dificilmente Deus vai ouvir uma pessoa que conhece a reforma de saúde, uma pessoa que já ouviu diversas vezes, ela entra em doença. Eu entendo que Deus não vai ouvir essas orações, a não ser que ele se arrependa e mude seus hábitos. Então, eu penso dessa maneira quando eu leio esse texto. Os irmãos, eu não sei se quiser comentar seus pontos de vista, estão aí abertos para falar. Não, né? Então vamos seguir. Porque olha esse texto, irmão. Esse texto aqui é um texto que a gente lê com o coração apertado. Diz assim, ó. Por que alguns de nossos irmãos pastores manifestam tão pouco interesse na reforma de saúde? E por que as instruções quanto à temperança em todas as coisas se acham em oposição à sua prática de condescendência consigo mesmo? Em alguns lugares, tem sido aquela de pedra de tropeço e pouco de pesquisar, praticar e ensinar a reforma de saúde. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto o seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que o Senhor deu ao seu servo, para apresentar relativamente o regime, pois isso trará confusão. Olha essa parte final. Desconsideração pela reforma de saúde, ou desqualifica para levantar-se como mensageiro do Senhor. Irmãos, esse texto é muito forte. Sabe, nós temos visto aí pastores e mais pastores levantando para pregar contra a reforma de saúde. Líderes e mais, seja qual for, em que posição ele está, se ele é pastor, se ele é ancião, se ele é diácono. Pregar contra a reforma de saúde é um absurdo. Mas nós temos visto isso. Nós temos visto isso. E diz aí claramente que a desconsideração para com a reforma de saúde desqualifica como mensageiro de Deus. Ou seja, nós não deveríamos estar ouvindo o que diz o Espírito de Profecia. Pode passar, irmão Hernani, tem um texto separado aqui para nós. Ele diz assim, ó, que nenhum dos pastores estabeleça um mau exemplo no comer carne, que eles e sua família viva segundo a luz da reforma de saúde, seja qual for, né? Não é só pastor, irmão, seja qual for, qualquer líder, ele tem que viver à luz da reforma de saúde, ele e sua família. Mas aqui o texto ele fala claramente aos pastores e diz mais: por que então continuam os homens a proferir alimentos carnes? Seria possível termos confiança em pastores que em mesas é servida a carne e une a outros em comê-la? Esse texto para mim é um texto, é difícil a gente falar nele na igreja para não criar contenda, né, para não criar ali provocação contra a liderança. Mas será que dá para a gente confiar em pastores que comem carne? Será que dá para confiar em líderes que comem carne? Irmão, diz o Espírito de Profecia, ele é desconfiado, ainda diz, será que nós podemos confiar? Eu, minha opinião, irmão Lucas, eu não confio, irmão. Eles não estão aptos para tomar decisões. E é necessário nós entendermos isso. Vamos adiantar mais, irmãos. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda come carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e o que mais? Espiritual, irmão.
Ou seja, não é só para termos saúde física ou mental, é espiritual. É algo que mexe com o nosso ser, com o nosso caráter. Muitos que estão agora só meio convertidos, quando a questão de comer carne, sairão do povo de Deus para nunca mais andar com ele. Irmãos, que não seja nenhum de nós, irmão. Que não seja nenhum de nós. Mas é muito sério. Aqueles meio convertidos, ó, diz o Espírito de Profecia, sairão do meio do povo de Deus para nunca mais andar com ele. Se chama sabedoria, irmãos. Cuidado, cuidado. Vamos viver a luz que Deus nos deu. Próximo slide, irmão. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Ó. As pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual, muitos que estão agora só meio convertidos ao mesmo texto, que eu acho que eu separei. Vamos adiantar aí, irmão Renan. O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com essa preocupação, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga, a menos nociva quando comida de pão do que empregada na cozinha. Mas, em regra, é melhor dispensar inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, totalmente impróprio como alimento. Eu separei essa citação, eu quero fazer uma seguinte reflexão. A reforma de saúde, querido, não é abandono apenas da carne. Há no nosso meio pessoas que abandonaram a carne, mas ainda continuam comendo comida impura. Aí a citação diz que o queijo, ele é impróprio, ele é totalmente impróprio como alimento. Mas por que que os nossos pastores ainda comem? Por que que nossos líderes ainda comem o queijo? Por que que nossos líderes ainda tomam refrigerante? Por que que os nossos líderes ainda comem, né, comida que faz mal? Nós poderíamos citar várias aqui. Por quê? Porque não estão vivendo a luz. Ou apenas vive por metade. Precisamos, urgentemente, irmãos, dar uma reparada nas nossas reformas, na nossa vida. Vamos adiantar mais um pouquinho, irmão Hernandes. O tempo nós está findando também, né? A ciência do bom viver diz o seguinte: é trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos, para que receba sua bênção em resposta à oração. Deve cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Seu ambiente deve ser higiênico, corretos e seus hábitos de vida. Deve viver a harmonia com a lei de Deus, tanto natural como espiritual. Irmãos, será que nós estamos vivendo a lei do Senhor? Às vezes eu me preocupo. A igreja em si, existe vários grupos na igreja. Existem os que no batismo entenderam que era um processo de conversão e precisava ainda continuar caminhando, certo? Existe aqueles que se batizou e parou ali. Então eles não se aprofundaram. Quando nós falamos de reforma de saúde na igreja, é como se fosse algo novo. É como se fosse algo. Algumas pessoas é absurdo falar disso. Isso aí não faz parte da nossa doutrina. Mas se você olhar lá atrás, irmãos, esse é uma obra que deveria ter dado começo há muito tempo atrás. O povo de Deus era para ser exemplo. O povo de Deus era para viver à luz da reforma de saúde, para ensinar o povo lá fora como viver bem. Mas, infelizmente, o povo mais doente que tem é os adventistas. Eu trabalho na área da saúde e a maioria que vai no posto é adventista. A maioria que vai no posto é adventista. Eu fico cada vez impressionado. Não deveria ser assim. Tem mais algum slide aí, né? Deve-se tornar claro aos que desejam orações por seus estabelecimentos que a violação da lei de Deus, que é natural e espiritual, é pecado. Que a fim de receber suas bênçãos, ele deve ser confessado e abandonado. Havendo os erros sido endireitados, podemos apresentar a necessidade do enfermo ao Senhor. Com fé tranquila, como se o Espírito nos. Tem mais algum, irmão? Acabou aí. Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desenguinho cristão, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Nossa, eu acredito que o slide acabou aí, né, irmão? Acho que é o último aí. E
Acabou. E vamos refletir aqui para nós finalizarmos. O remanescente é aquele que permaneceu fiel. Não é a igreja adventista. Vamos ficar com esse argumento que a igreja adventista é. O remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Queridos, o povo remanescente, ele tem uma dieta apropriada. Ele tem um vestuário apropriado. Ele tem uma vida de devoção apropriada. Diz a palavra de Deus. A alimentação carne será finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do nosso regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente para agir firmemente. A carne deixará de fazer parte da nossa alimentação. A pergunta é: nós somos e queremos estar como então, temos que viver essa mensagem. Temos que viver a reforma de saúde. O povo remanescente também, irmãos, permita dizer, há muitas mensagens do povo para o povo remanescente. O povo remanescente, ele receberá o selo de Deus. O povo remanescente, eles vão estar vivendo a verdade na sua vida. E eles vão testemunhar a palavra de Deus. Um dia, amados, e vamos finalizar agora, um dia nós vamos ser salvos, em nome de Jesus. E nós vamos passar 7 dias. As pessoas falam voando para o céu. Não, é voando não. Nós vamos passar 7 dias caminhando para o céu. Nós vamos caminhar. E nesse caminho, com certeza, cada um que está aqui hoje presente nessa live, nesse momento qual nós estamos estudando, vai estar feliz. Sabe qual é a maior felicidade do cristão? Saber que ele foi aprovado por Deus. Mas só podemos ser aprovados por Deus se nós fizermos a sua vontade. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de comentar? Eu não gosto muito de aparecer aqui em vídeos, mas vou aparecer aqui. Alguém gostaria de comentar para nós finalizar? Temos 13 minutos para a chamada aqui finalizar. E os irmãos quiserem comentar, fique à vontade. Vamos lá, irmão Hernandes. Faz seus cumprimentos. Foi muito bom, né, a live de hoje. Que Deus possa nos abençoar na reforma de saúde e que o Espírito Santo de Deus possa nos acompanhar todos os dias. Amém. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Foi Tem muito alguma bom, dúvida em relação à mensagem? foi muito bom a mensagem. Eu fico, sim, muito feliz de ver esses meninos tão novos, sabe, preocupados com a reforma de saúde. E, às vezes, nós, como liderança, já há tempos, eu nasci na igreja, né, e já vivi aí 51 anos atrás, assim, e a gente vê, assim, hoje, como está diferente de antigamente. Muitos da liderança apoiam os jovens, apoiam tudo, vai entrando na igreja, a gente não vê é, tanta mudança, que nos nossos jovens, nós que já estamos, nossa liderança, né, que já estamos já há tempos na igreja, muitos não estão tão preocupados com a reforma de saúde, né? E até esses tempos atrás, teve um líder da igreja que até me perguntou ainda, porque sempre eu gosto de colocar o Hernandes para pregar na igreja na central, né? Teve até uma pessoa que me perguntou se o Hernandes não era da igreja reformista, né? Porque pregava muito sobre reforma. Então, eu fiquei até pensando assim, meu Deus, o quanto Ellen White fala que nós, antes da volta de Jesus, nós vamos ter que fazer uma grande reforma na nossa vida, em tudo, na alimentação, no vestuário, em tudo nós temos que fazer uma reforma, né? E a partir do momento que eu entrei no grupo, o Hernandes, falei com ele, eu entrei no grupo, várias coisas eu já mudei, eu já tinha deixado de comer carne uma vez, no passado, mas por circunstâncias, né, de podia comprar as coisas que eu podia comer, eu tive que voltar a comer carne novamente. E hoje eu não falo que eu não como carne,
Mas de vez em quando ainda eu como, mas eu estou sempre orando a Deus, pedindo a Deus para Ele, porque sempre eu não tenho desejo de comer carne, né? E que Deus ajude eu deixar de uma vez de tudo, de deixar de comer carne, cuidar da minha alimentação, como eu, graças a Deus estou cuidando bastante, e quero cada dia, né? Cada dia mudar, porque esse é o desejo de Deus, que nós mudemos, cuidamos da nossa alimentação para nós termos uma mente mais saudável, para nós pensar, para nós agir da maneira mais correta. Amém. Mas alguém gostaria de contribuir, algum testemunho? É muito bom estarmos aí unidos aqui para... E ficamos felizes de saber que o grupo está contribuindo aí, né, para o crescimento espiritual do nosso povo. Deus abençoe. Mas ninguém, então vamos orar para nós finalizarmos. Fechamos nossos olhos e suplicamos ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, fazendo essa mensagem aqui no grupo Reforma de Saúde, mensagem de saúde. E feliz de saber que a tua mensagem está sendo levada ao coração do teu povo. Continue abençoando, que nós possamos, meu Deus, adiantarmos na reforma de saúde, nas reformas que o Senhor nos exige. Que nós possamos ter um caráter purificado e até a sua volta, meu Deus, estarmos salvos. Teu Espírito Santo possa descer sobre o teu povo, batizando. E que a tua palavra, meu Deus, ela penetre o mais fundo do nosso coração. Cremos que o Senhor deixou verdades reveladas para nós. Sabemos às vezes é difícil, mas sabemos que pelo teu poder nós vamos conseguir. Então derrame sobre nós teu Espírito. Nos batiza, meu Deus. Continue abençoando cada um que esteja aqui presente, dando sabedoria, coragem, discernimento, força de vontade. É isso que nós pedimos. É em nome de Jesus Cristo.